te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero renovar minha palavra, o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para os dois, pois a que eu necessito fica pra depois. Eu só quero te adorar, inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. O domingo do Senhor é para te louvar, é para te engrandecer e te agradecer, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, e nos conduzido em triunfo até aqui, Senhor. Pai amado, abençoa, meu Deus, cada um dos que já estão aqui. Abençoa aqueles que vão ouvir esta mensagem pela internet, meu Deus. Assim como o Senhor abençoou no culto da manhã, abençoa nesta tarde. Visita os doentes, Senhor, aqueles que estão acamados, meu Deus, aqueles que estão em luto, aqueles que estão em dor, meu Deus. Visita hoje, Pai, porque o Senhor mesmo disse: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Visita, Deus, visita cada um dos teus servos, das tuas servas, Pai, nos leitos dos hospitais, nas suas casas, meu Deus. Oh, Jesus querido, Jesus amado, o Senhor disse que estava ao lado do que clamava, do aflito, do necessitado. Meu Deus, ouça a oração desses aflitos que ele clama, meu Deus. Clama por cura, clama, meu Deus, pela sua vida sentimental, clama, meu Deus, pela sua vida espiritual, clama pela sua vida financeira, meu Deus. Oh, Jesus, enche, Pai, enche com teu amor essa casa, esse coração, meu Deus. Pai, nós queremos orar também, meu Deus, por cada país que se encontra em guerra, Pai, pela Ucrânia, meu Deus. Queremos orar pelos irmãos de Cuba, os irmãos, meu Deus, da Venezuela, os irmãos que estão, meu Deus, distribuídos nesses diversos países, Pai, que perseguem o teu evangelho, Pai. Jesus querido, Jesus amado, meu Deus, entra com tua mão forte, Senhor, alivia a dor dessas pessoas, pastores que sofrem, irmãos que sofrem perseguições, Pai. Oh, meu Deus, irmãos que estão sofrendo, Pai, em todas as partes do mundo, na Nicarágua, meu Deus, os irmãos católicos, Senhor, estão com suas igrejas destruídas, meu Deus, as freiras, Pai, expulsas do país, as raias do mar, cessaram seus direitos, meu Deus. Oh, Jesus querido, Jesus amado, são nossos irmãos, Pai. Oh, meu Deus, eles são filhos teus também, meu Deus. Oh, Jesus querido, visita cada um desses padres, desses pastores que estão sendo perseguidos, dessas freiras, meu Deus, que estão sendo perseguidos, muitos até com sua própria vida, meu Deus. Jesus, seus bens conquistados, tudo que o Senhor deu, Pai. Oh, Jesus, mas
Senhor da paz, é o Senhor que cessa a guerra, meu Deus. Entra com tua providência, Pai, e nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos sentar todos. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Hoje coube-me fazer o culto, né? Foi, irmão, mas não era você que fazia. Eu sempre fiz os cultos à tarde. Mas agora nós temos o pastor, né? Quando ele está aqui, é ele que faz. Tá? Não é o irmão dele. O pastor tem que fazer o culto. Mas hoje ele precisou sair e ele vai fazer os cultos só na Santa Ceia, né? No próximo mês o irmão Dimas não vai estar aqui, porque vai estar viajando, e vocês orem por mim, tá bom? Ajude o seu pastor, venha aos cultos, não deixe a congregação, como é costume de muitos, não de todos, de muitos, né? Nós vamos ouvir uma mensagem aqui, que o pastor já pregou uma parte pela manhã, e eu estou complementando, mais ou menos com outros versículos, que fala sobre fé. O que é fé? Segundo a palavra fé, é o firme fundamento daqueles, né, que buscam, né, ele vê primeiro antes de acontecer. Isso é, porque sabe que vai acontecer. Não há pedido em vão diante do Senhor. Deus fala: clama a mim que responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Mas quando é que eu tenho o direito de clamar? Quando eu estou vivendo pela palavra. Eu não posso clamar a Deus fora da palavra, porque é aqui que Ele trabalha. A palavra de Jesus, é essa palavra que se manifesta. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, não é Ele que está batendo Jesus. Jesus está sentado à direita dele. É a palavra que é Ele se manifestar através do Espírito Santo. Se você abrir o coração com a palavra, ela vai se manifestar e você vai ter tudo aquilo que pediu. Ele falou: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, ligado aqui na palavra, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Tudo, não ficou nada. Tudo, desde a vida financeira, a vida sentimental, tudo. Muitas vezes nós não recebemos. Há duas coisas: ou duvidamos ou estamos fora da palavra. Aí nós não podemos receber. Por quê? Porque nós estamos fora da palavra. Às vezes oramos certinho, aí depois duvidamos. Quando é que eu duvido? Quando eu confesso fora da palavra. Eu orei, mas na mesma hora eu estou falando aquilo que não era para falar. Dizendo: não tem jeito. Olhando para o problema. Mas o problema está ali, tá? Mas o justo viverá da fé. Ele não pode estar olhando para o problema, ele está olhando. Tem que olhar para a palavra. E não recuar. E nós recuamos. Vamos lá, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Coríntios 2,14. Depois você lê todo o Coríntios, né? Fala assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Quando fala homem, é o ser humano, homem e mulher. O homem, no seu sentido natural, não tem condições de entender a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Ela mesma diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito de Deus. E está pronta para discernir, esquadrinhar tudo que tem no nosso coração. Quando eu falo nosso coração, é nosso entendimento. Antes de eu pensar, Deus já sabe. Então, quando eu penso errado e confesso aquele pensamento, acabou a palavra. Quando eu falo, não tem jeito, pronto. Foi você que confessou. Mas eu tenho orado, nada acontece. Não. Você confessou que nada vai acontecer. Sua oração não valeu nada. Então, é o firme fundamento, ser firme, irmão. Firme. O homem faz uma obra. Vamos colocar um prédio com 100 apartamentos. Aí você compra um, a irmã compra outro, a outra irmã compra outro, eu compro outro, cada um compra outro. Todos nós compramos por quê? Porque nós temos fé que vamos morar naquele prédio, aquele prédio não vai cair. Isso é fé, irmão. Então é o firme fundamento. A mesma coisa nós, quando nós oramos, temos que ter a convicção que aquilo vai acontecer, irmão. Ah, mas o homem falou, quem é o homem? A palavra dele, de Deus diz, mas quem é o homem? A sabedoria humana não vale nada como uma barata debaixo dos nossos pés. Ah, mas a medicina, uma palavra é aqui, ó. O justo viverá da fé, e se ele recuar, ele não deu prazer. Diz lá em Hebreus, né? 10:38. Quem é o justo, irmão? É quem está olhando para a palavra, não está olhando para o problema. Eu estou olhando para a palavra. Porque na vida secular muitas pessoas se sobressaem sobre as outras, porque não vai ouvir as palavras todas que os outros dizem. Ou você vai entrar nesse projeto, mas já tem muita pessoa fazendo isso. Ah, vai fazer uma pizzaria. Ah, mas quer pizzaria? Tá. Estou falando pizzaria porque a irmã quer uma pizzaria, né? Quando vocês quiserem pizza, encomenda dela, tá? Entrega em casa, tá? Mas qualquer negócio, irmão, se você der ouvido, não faz. Você vai fazer cocada, aí fala para mim, ah, mas tem muita gente fazendo cocada. O supermercado está cheio. Aí você vai ouvir a voz da vizinha e pronto, acabou o seu projeto. É mesmo, né? Tem muita coisa. Se eu fazer, vai. E daí? A sua cocada é diferente das que estão lá. Então as pessoas, não é que ela nasce lá embaixo, nasce lá em cima. É a escolha delas. A pessoa entra numa empresa, irmão. Aí começa a ouvir os outros. Recebe o salário, mas essa porcaria não dá para nada. Aí se ele começar também a dizer isso, pronto, ele está se amaldiçoando. Ele mesmo está confessando que aquele dinheiro que ele suou. Mas quando ele entrou, não estava vendo isso. Jesus explicou isso na palavra daqueles homens que foram contratados. Então Deus é que tem que abençoar dentro daquela empresa, irmão. Na hora que você abençoar aquele salário, fazer sua parte, conforme diz a palavra, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ele vai te abençoar.
vai vir o poder de multiplicação daquele salário na tua mão. Já pensou se aquela viúva fosse ouvir a própria voz do coração dela? Que o profeta falou: me dá água, num tempo de seca. Ela foi buscar água, ela tinha água, mas quando veio com a água, ele pediu comida. Oh, eu não tenho nada. Não tem nada, o profeta perguntou para ela. Eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho para mim, depois nós vamos morrer, não tenho nada. Aí ele tirou aquela palavra de maldição da boca dela. Disse: então faz primeiro para o profeta um bolinho. E ela entendeu. Então nós temos que ouvir primeiro a voz de Deus. Não é a voz do médico, não é a voz do professor, não é a voz do pastor, não é a voz do padre, não é a voz do engenheiro, é a voz de Deus. Você não tem que olhar para a sua possibilidade. Você tem que olhar para o Deus Todo-Poderoso. Há alguma falta para Deus? Ontem uma pessoa me mandou um post mostrando um pontinho que é a Terra e mostrando a galáxia. Dentro da galáxia, outras galáxias. Tem milhões e milhões de galáxias com bilhões e bilhões de estrelas. Aí eu coloquei lá embaixo, né? Este é o tamanho do meu Deus. Este é o tamanho do meu Deus. O Deus é invisível, irmão. Você não vê, mas o Deus vê. Você não está vendo aqui que o chão está com um monte de bactéria, um monte de coisas, mas vê. Você não vê que o ar está um monte de ácaro, um monte de outros bichos, mas existe. E Deus vê. Então nós temos um Deus que pode tudo, um Deus todo-poderoso. Quando eu peço e clamo olhando para a palavra, não olhando para a palavra do cientista, olhando para a palavra médica, para a palavra de Deus, não para a palavra médica. Mas não tem lógica? Tem, irmão. O exame está dizendo que a pessoa tem câncer, o exame está dizendo que a pessoa tem um caroço, o exame está dizendo que o cérebro está todo detonado, o coração está ruim, isso. O exame está dizendo. Mas o justo viverá da fé, ou seja, da palavra. A palavra de Deus diz isso. Clama a mim e responder-te. Não temas, porque eu sou contigo. É isso que a palavra diz. Agora, se você teme, repoa, confessa o mal e sobrevive. Se você não pratica a palavra, isso é você. Quando eu falo você, eu estou incluído. A palavra sai primeiro para mim. Muitas coisas eu tenho ciência que já Deus me fez na minha vida, porque eu recuo em palavras, muitas coisas. Quando eu vejo, eu estou falando o contrário da palavra. Aí, meu Deus, me perdoa. Mas aí eu tenho que começar do zero. Por quê? Porque eu anulei tudo que eu estava pedindo. João 7:37. Livro de João 7:37. É isso, cara? Sete e 36.
buscar-me-eis e me achareis. Aonde eu estou, vós não pode ir. Buscarei e me acharei. Você não pode ir agora, mas Ele está aqui no meio de nós, através do Espírito Santo. Aí fala: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como os homens falam, é como diz a Escritura. Por isso, quando eu estiver lendo a Bíblia, eu tenho que pedir discernimento do Espírito Santo, sabedoria, para eu compreender isso, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. E basta uma palavra para você vencer a guerra. Teve um pai que procurou os primeiros discípulos que Jesus estava orando. Essa palavra é conhecida. Quando Jesus desceu, estava aquele: não pode expulsar o demônio. E o demônio batendo naquela criança, de um lado para o outro, era um rapazinho já, não era criança, mas era um rapazinho. Bateu o rapaz de um lado para outro, o rapaz de uma água. Aí Jesus: o que é isso aí? O pai disse: olha, eu trouxe meu filho, que o demônio pega ele, joga na água, joga no fogo, ele quer matar o meu filho, mas tem discípulos não puderam. Aí Jesus ficou assim abismado: por que o discípulo não puderam? Porque eles estavam homens. Apesar de andar com Jesus, estava olhando para a situação, e o demônio dava risada deles, e eles não puderam, irmão. Eles esqueceram quando Jesus mandou eles anunciar o evangelho. Os demônios, só em olhar para eles, fugiam. Eles chegaram maravilhados. Então nós não podemos esquecer da palavra de Deus. E Jesus falou com geração incrédula: até quando vocês vão me ter aqui? Jesus naquela época estava no ministério dele, mas hoje está através do Espírito Santo. Hoje Ele nos deu poder e autoridade para pisar em tudo, irmãos. Nós temos poder e autoridade. Ele disse que eu e você faríamos coisa maior que Ele, mas se eu confiar, coloca uma macumba lá, e você arrodeia. Tem medo da macumba? Cadê o teu poder, a tua autoridade? Pessoas com medo de macumbeiro, irmão. Quando a palavra diz que aquele que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo, então nós temos que nos firmar na palavra. E Jesus perguntou para o pai dele quando sucesso. Ele era meninice do garoto, porque o pai desprezou a palavra. Ele cria mais naquela situação que dominava o menino. Aí chegou a hora que o pai disse: se tu podes fazer, faz alguma coisa. Jesus disse: o quê? Se tu podes? Se tu podes? Muitas vezes nós falamos isso para Deus: meu Deus, eu tenho orado, meu Deus, e nada acontece. Por quê? Porque você está confessando que nada acontece. Mas no mundo espiritual já começou, irmão, o rebuliço. Já pensou quando Jesus fez aquele homem? Se lembra? Aí o homem se arrependeu. Disse: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Ele estava com o coração incrédulo. Diante de Jesus, ele tinha visto maravilhas, curas, Jesus expulsando o demônio, e aí ele perguntou para Jesus:
Mas tem hora que você vai fazer um jejum e oração. Jesus falou para nós fazermos isso. A casta de demônio, casta é tipos que só sai da sua casa, da sua vida, com jejum e oração. Se você não jejuar, só com a oração não sai. Por quê? Não sei, Jesus me explicou isso. Mas ele advertiu: a casta de demônio só sai com jejum e oração. É porque você tem que orar, você tem que jejuar. Às vezes você tem que passar uma noite clara diante de Deus, jejum e oração, porque Deus falava. Às vezes Deus acorda você de madrugada e não sei. Aí ele fala aqui, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre, de dentro de você. A coisa não vem de fora, vem de dentro. Rios de água viva, águas para curar, águas para transformar, águas para libertar, águas para resolver qualquer situação. É isso que Jesus está dizendo. Mas como diz a Escritura, não é como os homens dizem. Às vezes nós estamos pregando, descendo do altar, falamos diferente. Hoje mesmo deu um puxãozinho de orelha do pastor. Ele pregou maravilhosamente. Quando desceu, veio falar comigo e falou: pastor, o que é que o senhor pregou? Esqueceu da pregação. Nós não podemos esquecer, irmão. Às vezes precisa você chegar em casa e meditar naquela palavra. E lá no texto todo, no contexto, pedir para o Espírito Santo explicar mais. Às vezes o pregador é limitado e o Espírito Santo, como está falando com várias pessoas, vai colocando vários assuntos no meio. Mas basta uma palavra. Vamos lá para o livro de Jó, eu marquei até aqui errado, Jó 22. Jó 22. Versículo 21. Une-te, pois, a quem? A Deus. Une-te, pois, a palavra dele. Une-te, pois, a Deus e tem paz. Fique em paz, irmão. Se você está dentro da palavra, acabou. Você está unido a Deus, acabou. Deus vai resolver o teu problema. Não há problema insolúvel para Deus. Une-te, pois, a Deus e tem paz. Ah, meu Deus, orado lá. Fique em paz, irmão. Orou. Deu tempo, Deus sabe resolver. E tem paz. Assim te sobrevirá o quê? O bem, aquilo que você pediu. Às vezes a pessoa ora, não tem nada. Aí fica mais ou menos, mais ou menos. Ah, mais a não sei quem, mais não sei quem, mais não sei quem. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu com aquele, um vizinho. Fica olhando para as situações iguais à sua. Você está unido com Deus, o teu vizinho não estava. Você está orando dentro da palavra. Você está buscando, você tem diferença, você tem poder e autoridade que o teu vizinho, que o teu médico, que o teu advogado não tem. Nós somos diferentes, irmão. Nós temos poder e autoridade e nós não podemos esquecer disso. Quando eu esqueço, acabou, irmão.
lei da sua boca, né? E põe as suas palavras no teu. Aceita a palavra da boca de Deus, menino. Aceita. E guarda ela no teu coração para tu não esquecer, para não te confessar as coisas erradas. Pratica o bem, não é o mal. Faz o que Jesus mandou, para a palavra se manifestar. Nós estamos terminando. Olha o que ele fala: se te converteres ao Todo-Poderoso. Por quê, irmão? Tem que haver conversão todos os dias. Eu sou teu, Jesus. Eu aceito a tua fala. Fala comigo. Eu quero que isso aconteça em mim. Eu vou fazer o que diz a tua palavra. Os teus mandamentos eu vou fazer. E fazer cumprir, irmão. Quando você deixa lacunas abertas, a palavra de Deus não pode manifestar, porque você está dando legalidade àquele que está ao teu redor, procurando a quem possa tragar. Se te converter ao Todo-Poderoso, serás edificado ou edificada. Afasta a iniquidade da tua tenda. Afasta a iniquidade, irmão. A mentira, a arrogância, né? O disse-me-disse, o julgamento, a iniquidade, principalmente a mentira. Afasta da tua tenda. Então, olha, então, vírgula, se você fizer aquilo, então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, melhor ouro. Quando a Bíblia falou de Ofir, melhor ouro, como pedras dos ribeiros. Aqui está falando de quê? Prosperidade. O que é que ele fala? E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Ser agradecido. Muitas pessoas, como eu te falei antes, trabalham, mas já amaldiçoam o salário. Não agradece a Deus. Senhor, eu quero o poder de multiplicação desse salário. Você lembra da passagem daquele povo hebreu, quando Deus tirou para Canaã? Deus disse que eles iam enfrentar sete pessoas, nações poderosas, mas que ele não teria que lutar com aquelas pessoas, que Deus mesmo ia lutar. E eles começaram. Aí Deus fez eles andar para o deserto. Mas por quê? Para ver se eles acordavam. E não acordaram. E muitas vezes nós estamos no deserto por culpa nossa. Nós não acordamos. Nós não queremos o Todo-Poderoso. Nós não queremos a palavra. Queremos aquilo que nós queremos. Aí Deus não pode operar, porque Deus já te deu o livre-arbítrio. É você que escolhe. Se você quiser escolher Deus, Ele está do teu lado. Se você não quiser, quem vai estar ao teu derredor, bramando como um leão, é o próprio Satanás, para te derrubar. Deus não nos trata como qualquer pessoa, Deus nos trata como filho. Ele espera. Você pode até estar fora dos caminhos dele. Ele espera que você venha. Ontem eu estava numa lanchonete e um rapaz chegou do nada e veio falar para mim: minha vida está de mal a pior. Aí eu digo: mas tem uma causa, não tem? Ele disse: um dia eu estava na igreja de Deus, hoje eu estou na bebida.
vai piorar para você. Não passe a mão na cara, vai piorar para você, meu irmão, que você conhece a palavra. Aí ele disse, aí eu digo, ó, se você não tiver igreja, procura a nossa igreja. Aí ele disse, mas lá pede o dízimo? Eu digo, não, lá não pede o dízimo, mas Deus pede. Se você quiser ter prosperidade, você tem que ser dizimista. Prosperidade é abundância. Tudo que a sua mão tocar vai ser abençoado. Ah, mas o dízimo é do velho. Não é. Tem vários, até Jesus falou. Ai de vós, está lá em Mateus. Ai de vós que dais o dízimo do eno, do cominho, das pequenas coisas, mas sonega a outra também, que é o amor. Tem pessoas que dizem isso, irmão, mas não tem amor, não tem amor próximo, quer que os outros, lá? Eu sou dizimista, como é que Deus pode operar na pessoa do coração lá? Não vai, irmão. Então a Bíblia é completa, é do Gênesis ao Apocalipse. Não tem como você tirar um ou outro. Agora, nós não podemos viver pelo velho. Aí sim, porque nós temos o novo, a nova aliança, que é Jesus. Nós temos que viver pelo novo. E o que é de Deus, Jesus disse, o que é de César dá a César, o que é de Deus dá a Deus. Pronto. O que é de Deus dá a Deus, irmão. Não relute, não recalcitre contra a palavra. Segue, como Mateus fez. Segue. Não basta subir na figueira para olhar Jesus, tem que descer e recebê-lo, gostoso, como aquele desceu para recebê-lo. Tem que receber Jesus, receber a palavra. Se duvidar, não, isso aqui não é para mim. Pronto, a palavra, você cortou a palavra. Assim será aquilo que sair da minha boca. Tem um texto na palavra, Ezequiel 37, que foi quem me levantou, irmão. O pastor pregando e aquilo falava comigo. Quando Deus leva um profeta para aquele vale de ossos secos, eu todo quebrado, sapato furado, lascado, como diz o mundo, sem nada, sem comprar uma arruela no bolso. Quando fala que Deus levou em espírito aquele profeta no vale, o vale de ossos secos, sequíssimo, não tinha condições daquilo reviver. Aí Deus fez uma pergunta para ele: poderão esses ossos reviver? A mesma coisa que estava perguntando para mim naquele dia. Seus problemas poderão ser resolvidos, irmão? Suas dívidas que são grandes poderão ser pagas? Essa vida maldita que você está poderá dar uma volta? Ele estava falando em ossos e aqui no meu coração ia para a minha vida. Pode. Se esses ossos sequíssimos podem reviver, a minha vida financeira pode voltar como era antes ou mais, porque a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Não olhe mais o passado, viva o presente olhando para o futuro que você hoje tem Deus. Você hoje tem poder e autoridade. O justo viverá da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer dele, diz o Senhor. Terminando a mensagem, tu orarás a ele e ele te ouvirá. Deus já ouviu suas orações, irmão. Você não orou para qualquer um, você orou para Deus, então você não tem o direito de duvidar, porque Ele é o Todo-Poderoso.
Você orou para Deus, e Ele te ouvirá, pagarás os teus votos. O que diz a palavra você faça. Não prometa nada para Deus, além do que está escrito. Eu fazia o culto da segunda-feira aqui, culto de prosperidade, que agora está junto da quarta-feira. Aí um dia orando pela moça, a moça disse: olha, estou buscando. Eu digo: você está buscando emprego? Eu pedi a carteira do trabalho. Estou. Eu digo: então, Deus mandou falar para ela. Eu digo: então, ainda esta semana você está empregado. Foi eu que falei, irmão, o Espírito Santo mandou falar. E eu falei, com poder e autoridade do mineiro. Eu digo: ainda esta semana. A moça mudou. Isso foi na segunda, terça, na quarta-feira, uma ligação. Naquela ligação eu fui empregado. Mas ela falou para mim: olha, o primeiro salário eu vou dar para Deus. Eu digo: não faça isso. Não diga isso para Deus. Faça o que Deus está pedindo. Dê o dízimo do teu salário. E se você quiser dar uma oferta, dê o dízimo dobro, que é 20% do salário que você vai. Por quê? Porque você tem contas para pagar, você precisa pagar seus biquinhos. Você precisa, antes que a empresa lhe dê alguma coisa, você vai passar 30 dias ou mais para receber. Você precisa se manter. Então o primeiro salário é tempo para você se manter. Faça o que Deus está pedindo. Essa moça veio para cá, contou o testemunho, mas nunca veio aqui. Eu não sei se ela estava em outra igreja, eu não sei. Mas Deus o abençoou. Mas é assim, nunca prometa coisa demais para Deus. Deus não precisa. Deus precisa que você obedeça a palavra, né? Tu orarás a Ele, 27, né? E Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Aí, quando você faz isso, orar, determinando a palavra e cumprindo aquilo que Deus te pede. O que é que ele fala aqui? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Quer dizer, você tem que pedir, tem que fazer o que Deus pede e ficar firme, determinado que vai acontecer. Aí a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia!